Mas então, nós temos em revistas médicas, vários estudos atualmente sobre o impacto da crise econômica na população em geral e nos trabalhadores da saúde. O Lancet, por exemplo, essa coisa da FAPESP com querer financiar esse congresso é bem estranha, porque o Lancet, inclusive, atualmente, ele tem feito um suplemento só de saúde pública. E ele tem publicado estudos sobre a questão de como é que os países europeus estão, como é que a saúde da população dos países europeus estão sendo afetados. Então, tem, por exemplo, um estudo que pega de 1970 a 2007, que o Lancet publicou em 2009, que mostra que cada 1% de desemprego, né, leva a uma elevação do suicídio nas pessoas com a faixa etária menor de 65 anos. Esse estudo, por exemplo, foi publicado pelo Lancet em 2009 e ele abrange 26 países europeus. Depois do desaparecimento da União Soviética, houve um aumento significativo da mortalidade, né, entre os habitantes dos ex-países da, então, União Soviética. Tá certo? Inclusive estudos apoiados pela Unicef, que mostram que nesses países da antiga União Soviética houve mais de 3 milhões de mortes prematuras. Mortes que não deveriam ter acontecido, pelo menos na idade das pessoas em que elas aconteceram. Ou seja, são programas de privatização que, nesses estudos do David Stucker, ele não é o único autor, se associaram ao aumento da taxa de mortalidade. Então, eu imagino, né, houve inclusive uma perda na Rússia propriamente dita, de mais de cerca de 5 anos de expectativa de vida. Como é que os médicos acabam caindo nessa armadilha, tá certo, de valorizar essa suposta independência em relação ao empregador? Ou seja, eles não têm nenhum direito trabalhista, certo, como pessoas jurídicas, ou como esse médico que recebe em cash depois do plantão. E quando a gente desce mais a fundo nas entrevistas, a gente percebe que há um mascaramento, uma camuflagem dessa situação, tá certo? De absoluta instabilidade, né, de emprego, de absoluta ausência de vínculo trabalhista. No entanto, a surpresa que a gente tem é que isso, ideologicamente, não é menosprezado. É claro que isso é uma coisa particular da categoria médica, que acaba, muitas vezes, se irradiando para as outras categorias profissionais. Nós temos aqui, particularmente, de enfrentar esse congelamento dos recursos que nós temos agora para frente por 20 anos, né? E temos que responder a isso, eu acho que um movimento, no mínimo, de resistência. Muito ainda da questão do trabalho, tanto no geral quanto nos serviços públicos de saúde, nós temos uma questão de gênero, né? Porque se vocês forem ler, e eu recomendo que todo mundo tenha um tempinho para ler isso, o documento que o DIEESE fez junto com a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a ANFIP, o DIEESE e a ANFIP, fizeram em resposta, né, à questão da reforma, tanto trabalhista quanto da Previdência, que o governo busca fazer, a da Previdência ainda está a caminho, né? Eles têm lá um capítulo só sobre a questão de gênero, mostrando como é que a mulher continua, né, a força de trabalho da mulher continua sendo usada para rebaixar o pagamento, a remuneração da força de trabalho em geral, como é que a mulher ganha menos, tá certo? Tem um emprego mais instável, ainda continua com a jornada de trabalho em casa. E isso é mostrado pela PNAD. Tá certo? Lá eles citam os documentos da PNAD e eles têm muitos dados sobre a questão da desigualdade da mulher no emprego e no trabalho doméstico. Como é que as inserções são mais precárias, remunerações mais baixas e como é que eles mostram o seguinte, que 90%, está no documento, em 2014, 90% das mulheres ocupadas nas atividades urbanas cuidavam dos afazeres domésticos e só 52% dos homens faziam a mesma coisa. Né? E mostram também a diferença entre
trabalho urbano e o mundo do trabalho rural, do qual a gente se afasta tanto, né? A gente tem mais estudos sobre o mundo do trabalho urbano. Bom, boa noite a todos e todas, né? O plenário cheio, né? Que nos motiva para que a gente possa discutir. Nós fomos convidados aí pela vice-presidência, na figura ilustre do José Alexandre, né? Para que a gente pudesse compor aqui o eixo 2, numa discussão que tenta, ele até falou, nós encaixamos, né? Você usou agora a expressão na apresentação, né? Direito à saúde e gestão, modelos de gestão. Eu tenho alguns rascunhos aqui meus, que eu gostaria de só ler alguns pequenininhos rascunhos para animar e para deixar todo mundo incomodado para o caminho, para a luta, né? Que aliás saúde é política, não é isso? Estamos assistindo a adoção de políticas cada vez mais restritivas, já foi dito aqui, austeras, por parte do Estado, com diminuição de direitos sociais, presentes no contexto dos países capitalistas, centrais e no Brasil, na periferia desse capitalismo. Que aqui, especificamente, esta crise, a sua cara é a barbárie. Especialmente na área da saúde, intensificando mecanismos de mercantilização por dentro do Estado e privatização no seu próprio interior. Eu pus num artigo no final do ano passado, que eu acho que, já que o Bottas me inspirou, eu vou citar também aqui, né? O grande filósofo marxista hegeliano, né? Bastante contraditório, mas por isso que nos incomoda, que é o Zizek, Slavoj Zizek, né? Que ele, ao discutir sobre o capitalismo e a crise contemporânea, no seu livro, inclusive já de 2008, ele tem lá uma preocupação dizendo o seguinte: estamos vivendo um mundo cada vez mais desprovido do seu caráter de mundo. Porque o que a gente se pergunta é: que mundo é esse? Para sério. Que mundo é esse? É isso que ele está dizendo. Zizek, então, diz o seguinte: talvez seja aqui, isso é a frase dele, talvez seja aqui que devemos localizar o perigo do capitalismo. Apesar de global, de englobar todos os mundos, ele sustenta uma constelação ideológica sem mundo, estrito senso, privando a grande maioria do povo de todo e qualquer mapeamento cognitivo que tem sentido. A universalidade do capitalismo reside no fato de que o capitalismo não é o nome de uma civilização. Na realidade, o que nós estamos assistindo cada vez mais, né, é a cara clara daquilo que não é uma civilização. E por isso nós temos que nos incomodar, né? Isso está ficando cada vez mais presente. Eu continuo lendo o que eu havia escrito. Reconhecemos que os conflitos sobre a área da saúde não são recentes. Não são. Refere-se a um determinado tempo histórico. Vale dizer, desde 1980, para ser inclusive um pouco mais preciso, nos tempos contemporâneos de dominância do capital financeiro, se quiserem, no movimento desse capitalismo, marcados por uma nova razão de mundo, a grande virada neoliberal, segundo as palavras de Dardot e Laval, no seu livro de 2016, da Boitempo, publicado ano passado, dois filósofos marxistas, não foi possível identificar, atenção, inclusive Jorge já tinha que ouvir isso, a retirada do Estado da economia, mas ao contrário, vimos assistindo a uma particular forma de sua presença, completamente associada à dinâmica do capital. De acordo com esses autores, e aqui eu cito esses autores, isso é muito importante porque relaciona com a questão da gestão. Eles dizem o seguinte, na página 231 do seu livro: o mais importante na virada neoliberal não foi tanto a retirada do Estado, mas a modificação de suas modalidades de intervenção, em nome de racionalização
e da modernização das empresas da administração pública. Então, discutir modelo de gestão tem tudo a ver com a discussão de direito à saúde, porque vai caindo o direito social, direito à saúde, e na realidade a gente vai crescendo com debates estéreos sobre a questão da gestão e nova forma de condução, não percebendo que isso é outro lado da face do movimento do capital. Para isso eu termino e quero convidá-los a discutir amanhã nesta mesa, que será importante, né? Porque nós vamos ouvir pessoas que vêm trazer esse debate numa perspectiva bastante crítica. É isso que a gente precisa. Mas muitos podem perguntar, por isso que eu vou terminar aqui com outra citação. Hoje juntei tudo que eu tinha nas citações, mas na realidade outra citação dizendo claramente de qual é a saída, que é a pergunta que vocês têm. A saída é a política do enfrentamento. E para isso nós temos que exercer esse papel e não ficar tragados discutindo gestão,